irmãos, a melhor notícia que existe no Apocalipse. O que é que você imagina? Que notícia é essa que a Bíblia está aqui, a mensagem está dizendo que é a melhor? No seu ponto de vista, qual é a melhor notícia? Quem poderia participar comigo no sermão, para o sermão ficar dinâmico? Para eu não ficar falando sozinho, mas participa comigo. Qual é a melhor notícia? Ela resumiu com uma única palavra: Jesus vai voltar. Queridos, a melhor notícia que o Apocalipse pode trazer para nós é essa: que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E sabe qual é a minha maior alegria? Que Jesus não vai voltar para buscar apenas os adventistas do sétimo dia. Ele vai voltar para buscar aqueles que fazem a vontade dele. Porque existem muitos que são adventistas do sétimo dia, que dizem guardar o sábado, mas que pecam em outras coisas. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10: do que adianta guardar 9 e tropeçar em 1, você se torna culpado de todos. Nós precisamos, irmãos, nos esforçarmos. É fácil, muito não é. Imagine para mim um homem que era prostituto. Eu era um homem carnal, prostituto, irmãos. E hoje eu sou casado, e a minha Bíblia me diz, a palavra de Deus diz que eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que me contentar com a minha esposa. E muitas vezes nós somos tentados. Uma jovem lá no condomínio que eu vendo picolé, ela sempre bota a cordinha, ela mora lá no último andar. Ela bota a cordinha, aí eu boto o picolé, ela joga o dinheiro. Aí teve um dia que ela fez assim: puta, a cordinha está aqui, não suba. Aí eu subi. Quando eu cheguei lá, foi artimanha do diabo. Artimanha do diabo. E depois ela me chamou de frouxo, sabe por quê? Porque eu corri. Tinha pastor ali olhando? Minha esposa estava lá olhando? Tinha algum irmão da igreja lá olhando? A fidelidade de José, irmãos, foi porque os pais de José estavam olhando a ele? Potifar estava lá dentro da casa? A fidelidade dele estava em quem? Ele disse: como eu pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor? A nossa fidelidade não tem que ser quando alguém está vendo, não, irmãos. É quando ninguém está vendo e Deus está vendo. Porque eu quero aproveitar o momento, pedir a meu amigo John que coloque o fundo musical para eu poder compartilhar o testemunho. Eu não lembro, mas eu acredito que eu já tenha contado esse testemunho aqui. Mas se eu já contei, eu vou repetir, porque algumas pessoas não ouviram. Um amigo meu, ele tinha um relacionamento extraconjugal. Ele traía a esposa dele. E ele saía daqui de Salvador e ia para Simões Filho se encontrar com a amante dele, para que ninguém visse a esposa, para que o erro dele não fosse descoberto. E durante muitos anos ele viveu essa prática. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não há nada que seja feito escondido que um dia não seja feito. Não há nada que nós façamos escondido, irmãos, que um dia não seja descoberto. E aí um dia ele está saindo do hotel um domingo à tarde. Ele disse para a esposa que ia para a empresa resolver algumas situações. E aí ele estava lá com a amante dele. E quando ele vai sair do hotel, para talvez, não sei se para sorte ou azar dele, quem estava parado na frente do hotel ali? A sogra dele com as amigas. A sogra tinha ido visitar as amigas lá em Simões Filho. E por azar dele ou sorte, não sei, a sogra dele, a mãe da esposa dele, estava ali aguardando um carro por aplicativo bem na porta do hotel. E quando ele vai saindo com o amante, ele se depara com a sogra. E eu já não preciso nem dizer para você o que foi que aconteceu com o casamento dele, né? Um casamento de anos. Sabe, queridos, a Bíblia diz que não há nada que nós façamos escondido que o dia não seja descoberto. E sabe, quando eu olho para essa mensagem que a Bíblia nos traz, que a melhor notícia do Apocalipse é a volta de Jesus, eu sei que um dia todo esse dia errado, todo esse mal terá um fim. E queridos, olhem o que a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. É um verso muito conhecido, que eu queria te convidar a você ler junto comigo. Apocalipse capítulo 14. Já eu pegando pela água, você sabe que está top de mim. Parece até água de fogo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Quem achou diz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso, não estou vendo, mas posso ouvir
Deus pela palavra, para que essa mensagem ela possa penetrar na nossa mente e no nosso coração. Mas nós temos o costume de obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz, que quando nós vamos abrir a palavra de Deus, nós temos que pedir autorização e pedir entendimento para que aquilo que vamos estudar, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele possa permitir que fique gravado na nossa mente e no nosso coração. Quem crê diz amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olha o que a Bíblia diz aí. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio da onde? E ele tinha o que, igreja? Um evangelho que é o quê? Observe o que a palavra de Deus está dizendo. Vi outro anjo. Se está dizendo que está vindo outro, porque já tiveram outros anjos, né? E aí, se você olhar, a Bíblia diz aí, a primeira voz. Se você olhar posteriormente, você vai ver que tem outras mensagens idênticas. E aí, nesse versículo 6, a Bíblia fala especificamente do evangelho eterno. A Bíblia diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está dizendo, irmãos, que a mensagem vai ser pregada para todos. Quem é do axé, do candomblé, do espiritismo, cristão, católico, para todos. Quando a Bíblia diz assim, ó, para todos que se assentam sobre a terra de cada nação, tribo e língua, está falando sobre isso, que não tem distinção. Ah, ele é do candomblé, não vou pregar não. Se ele tiver oportunidade, pregue. Irmãos, tem um amigo meu, um irmão nosso em Cristo, que ele hoje é cristão, ele é de uma igreja pentecostal, mas ele era pai de santo. E quando ele se converteu, o meu coração se encheu de alegria, assim, o meu coração tremia dentro de mim de alegria, pelo testemunho que ele me contou. Você sabe o que ele disse para mim? Ele disse: Guto, uma das coisas que me impactou no evangelho, sabe o que foi? Eu disse: o que foi? Ele: a forma que você me tratava. Enquanto muitos cristãos, por eu ser pai de santo, nem para mim olhava, você me abraçava, me chamava de amigo, me chamava de irmão, e eu dizia: esse crente é diferente, esse rapaz é diferente. Sabe, queridos, porque eu tento ser a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, ele nunca, irmãos, faria distinção e separação. Esse daqui é homossexual, não está rejeitado. Não, Deus ele rejeita, é a atitude dele, mas Deus ama ele. A Bíblia diz que Deus, irmãos, ele ama o pecador. O que Deus odeia e abomina é o pecado. Deus ele abomina, irmãos, não é o pecador, mas é o pecado. Deus ele nos ama, nós somos pecadores. A nossa diferença, nós que estamos aqui, para os pecadores aí fora, é que nós somos pecadores arrependidos. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha o que a Bíblia diz aí, irmãos. Abra lá em Romanos 5, por gentileza, a palavra de Deus, para nós vermos o que a palavra de Deus fala sobre pecado. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Nós vamos fazer uma meditação desse texto agora, de Romanos capítulo 5. Romanos você vai achar ele aí, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João você vai achar Atos, aí você vai achar Romanos. Atos dos Apóstolos, depois você acha Romanos. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Quem achou, diz amém? Amém. Se os nossos amigos ainda estiverem procurando, por favor, os irmãos auxiliem aí para a gente poder ganhar tempo. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Capítulo é o número maior, versículo é o número menor. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 12. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado aonde, irmãos? No mundo. E pelo pecado também entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque
Então, pastor, pregador, dirigente de igreja, dirigente de círculo de oração, todos nós, irmãos, somos pecadores. Como eu disse anteriormente, a nossa diferença é que nós somos pecadores arrependidos. E a Bíblia diz que quando nós confessamos e nos arrependemos, a Bíblia diz que nós alcançamos a misericórdia. E quando nós recebemos o perdão, a misericórdia do Senhor, o nosso nome é escrito no livro da vida. Você sabia que para você um dia, ontem e ontem de ontem, eu perguntei na verdade, quantos queriam ir para o céu, todo mundo levantou a mão. Mas você sabia que para você ir para o céu, o seu nome precisa estar escrito em um livro? Livro da vida. E lá não tem um livro só, lá tem 3 livros. E nós não vamos falar nesse momento agora sobre esses livros, mas especificamente sobre um, que é o livro de registros. O seu nome precisa estar lá. Porque você, para fazer parte dessa igreja aqui, você tem que estar com o seu nome aqui no livro da igreja. E para você ser cidadão do céu, o seu nome também tem que estar no livro do céu, em nome de Jesus. Pregador, como é que eu faço para o meu nome estar escrito lá? Confesse a Cristo como seu Salvador e passe pela cerimônia do batismo, porque a cerimônia do batismo diz que você publicamente está dizendo: eu estou renunciando ao mundo, estou morrendo para esse mundo, estou começando uma nova vida com Cristo. Aí, a partir daquele momento, você se torna um cidadão do céu. A partir desse momento, nós nos tornamos cidadãos do céu. Essa mensagem, irmãos, essa mensagem é importante. Essa notícia, que é a melhor notícia que nós podemos receber, é a pregação do Evangelho. Se nós olharmos para Mateus capítulo 24, você não precisa abrir sua Bíblia, eu só vou fazer um comentário. Em Mateus capítulo 24, irmãos, a partir do versículo 3, a Bíblia vem narrando a história de como será, irmãos, o princípio das dores. Pregador, o que é o princípio das dores? Será aquele momento que antecede a volta de Jesus? O que é que vai acontecer nesse momento? Se nós olharmos para Mateus 24, nós vamos ver ali, listado ali, algumas coisas que acontecerão. A Bíblia vai dizer ali, irmãos, que filhos se levantarão contra os seus pais. A Bíblia vai dizer também, queridos, que os pais se levantarão contra os seus filhos, os filhos matarão os pais matarão os filhos, haverá guerra em vários lugares, terremoto. Aí você vai me dizer, pregador, mas terremoto já existe há alguns anos, em todo canto está tendo terremoto. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando essa onda de terremotos aumentarem, quando nós vemos, irmãos, absurdamente essas coisas acontecendo, pai contra filho, filho contra pai. Recentemente nós vimos aí alguns pais matando seus filhos e alguns filhos matando seus pais para ficar com a herança. Uma das mais notórias aí que ficou presa e que já saiu até um filme. Eu só sei falar o sobrenome, na verdade não sei falar. Eu sei o sobrenome, é Ristoff, alguma coisa assim. Ela matou os pais para ficar com a herança e hoje está presa, não pode nem usufruir. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um caso da garota chamada Juliana Nardoni. Vocês lembram que ela foi passar o final de semana com o pai e com a madrasta, e ela foi jogada de lá, eu acho que do 8º andar, se eu não me engano. E inclusive, olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Inclusive, esse amigo que eu falei, que era pai de santo e que se tornou cristão, que aceitou Jesus como Salvador da vida dele, nós estávamos conversando a respeito de religião, né? E aí nós falamos sobre essa situação dessa garota que foi jogada pela madrasta e pelo pai de lá da janela. E eles dizem até hoje, eles afirmam com convicção que eles não fizeram aquilo. Irmãos, pasmem vocês. Esse rapaz, esse irmão nosso em Cristo, que é de outra denominação, ele disse para mim, Guto, ali na religião de matriz africana existe um Deus, que é o Deus das crianças, que deve ter conduzido aquelas pessoas a sacrificar aquela criança. Ele se inseriu, se introduziu no corpo daquelas pessoas, cometeu o crime e depois saiu. E hoje a pessoa tem a convicção na mente dela que ela não fez aquilo, porque ela estava fazendo inconsciente. Sabe qual é a letra que eu faço disso? Porque, irmão, só existe 2 senhores, ou Deus ou o diabo, ou o céu ou o inferno. Se nós não permitirmos o Senhor conduzir a nossa vida, o inimigo das nossas almas, ele conduzirá. Então precisamos entender, irmãos, a quem nós estamos entregando.
a direção da nossa vida, porque se não é a Cristo, tenha certeza de uma coisa: é o inimigo, mesmo que involuntariamente. Então nós precisamos entender, irmãos, a quem eu estou autorizando entrar na minha vida. Vamos fazer aqui uma analogia. Queridos, quando nós ligamos a nossa TV para assistir, quem está sentado ali ao nosso lado? O que nós estamos assistindo na nossa TV ou nos nossos smartphones é que vai dizer quem é que está sentado ali conosco, ao nosso lado. Porque se nós estamos assistindo coisa assim pura, tenha certeza que não é Deus que está sentado ali conosco. Se nós estamos assistindo coisas que não nos levam para o céu, que não nos aproximam de Deus, tenha certeza, não é Deus que está sentado ali conosco. Mas quando nós estamos assistindo coisas sadias, coisas que nos aproximam de Deus, tenha certeza que o nosso Deus está sentado ali ao nosso lado. Amém. Quem nós temos autorizado a entrar na nossa casa, na nossa família? Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, é quem vai estar ali conosco. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um outro texto. Em João capítulo 3. Esse versículo eu poderia citar ele sem o auxílio da Bíblia, todo mundo conhece, talvez até as crianças conheçam esse verso. Mas eu quero ler ele na Bíblia para a gente poder meditar. Porque muitas vezes nós conhecemos o texto, citamos ele e nós não entendemos a preciosidade, a grandiosidade desse verso. João capítulo 3, abra sua Bíblia por favor. João capítulo de número 3. João capítulo 3, quem achou diz amém? Olha o que diz aí o verso 16, irmãos. É o verso mais conhecido, talvez esse seja o verso mais conhecido da Bíblia, sem ser o Salmo 23. Olha o que diz aí, João capítulo 3, verso 16, diz assim, ó: porque Deus, ele fez o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa fechar a Bíblia, mas não olhe para a Bíblia agora. Não olhe para a Bíblia agora. Esse verso é o mais conhecido. O verso que vem depois desse, do 16, o verso 17, você sabe o que está escrito? Alguém sabe o que está escrito? Hã? A Bíblia diz que Deus ele não enviou o seu Filho para nos condenar, Leide. A Bíblia diz que Deus mandou o Filho dele para vir morrer por nós nesse mundo, não foi para nos condenar, foi para nos dar a promessa da vida eterna. Amém. Olha o que diz aí o verso 17, olha o que diz aí, o verso 17 diz assim, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê, irmãos? Jesus um dia veio aqui a essa terra, morreu por nós, irmãos. Ele morreu por todos nós que estamos aqui, pelas crianças, pelos juvenis, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, por todos nós. Até pelos traficantes, assaltantes, ele morreu por todos. A promessa de salvação é para todos.